Fala galera, estamos ao vivo no Papo SST e hoje com um tema mais que especial para você empresário que quer sair dessa, vou dizer assim, desse risco que você está correndo e se transformar em uma hold. Você que ganha aí, tenho certeza que você ganha seus milhões aí, quer proteger esse patrimônio. Podcast é esse, hein, Marcelo? Hold é um assunto que tem tudo a ver com direito do trabalho, saúde, segurança do trabalho, especialmente porque todos os problemas judiciais que dizem respeito à doença ocupacional, a acidente de trabalho, são valores aí em regra de 5, 6 cifras, né? E quem tem seu patrimônio que construiu trabalhando, suando, assumindo riscos, né? Porque a vida do empreendedor é assumir risco. Então, você precisa proteger e a figura da holding está aí para isso. É uma forma de você blindar parcialmente seu patrimônio de forma lícita, de forma organizada, de forma autorizada pela lei, de forma inteligente e estratégica. E Marcelo, eu gosto muito de interagir com a equipe e dessa vez eu nem apresentei o Marcelo, que ele já é o segundo podcast dele, né? Todo mundo aqui eu convido pro segundo e nunca a gente conseguiu encaixar. Aí Marcelo Ide, advogado trabalhista, advogado que já acompanha a gente, participou do nosso primeiro fórum de saúde e segurança do trabalho, contribuiu demais na situação. E eu tenho certeza que daqui a gente está traçando novos caminhos e vamos caminhar junto. E hoje a gente vai falar de um tema que vai que eu abro uma hold também. Já a gente vai que a gente precisa. A pessoa que faz está aqui na minha frente. É isso. Com 8 empresas, né? Realmente já precisa. Né? E Marcelo, e eu fiz o dever de casa. Fiz o dever de casa porque eu fui estudar sobre o que era hold. E não faz sentido a pessoa estudar sobre o que é hold se a pessoa não sabe como surgiu. A hold ela surgiu a primeira foi em 1888. John Rockefeller. Fiz o dever de casa, Laura. Fiz o dever de casa. E esse cara era multimilionário, bilionário, era o homem mais rico da história. E ele passou por situações que precisava proteger seu patrimônio. E o caminho viável foi esse. E o que a gente traz aqui para a hold? Esse é um dos pontos que o empresário ele precisa entender. Aí eu te pergunto, Marcelo, a holding ela só serve para proteger? A holding ela tem 3 principais objetivos, né? A palavra holding ele vem aí da ideia de organização patrimonial. Então a holding, o principal objetivo dela vai ser justamente organizar um patrimônio, proteger esse patrimônio, separar o patrimônio da pessoa física da pessoa jurídica. O patrimônio, se tiver uma escala de várias empresas, ele vai poder separar o que é o patrimônio de cada empresa. E a consequência de proteção patrimonial é porque a dívida de uma empresa não vai afetar o patrimônio da outra, né? Já a segunda grande importância da holding, ela tem um aspecto aí de sucessão patrimonial, né? A sucessão do patrimônio de um patriarca, de uma matriarca para os filhos. Quando você vê a figura de uma holding familiar, em que o patrimônio ele deixa de ser da pessoa física, daquele empreendedor, e daquele portador daquele patrimônio, não necessariamente precisa ser um empreendedor. E aí ele passa esse patrimônio a ser da pessoa jurídica, que não pode ser qualquer pessoa jurídica. É a pessoa jurídica do KNAI de holding, né? Um KNAI próprio para holding. E aí esse patrimônio, ele vai ser pertencente daquela pessoa jurídica e os sócios da pessoa jurídica automaticamente vão ser dono daquele patrimônio. A terceira grande importância da holding é um benefício tributário, né? Porque, e aí, quando eu falo em benefício tributário da holding, tem vários aspectos tributários de uma holding. Tem, ao você integralizar esse patrimônio, por exemplo, você tira o patrimônio da pessoa física e bota para a jurídica, né? Como você vai fazer a transmissão do imóvel do pai para o filho, mas se você botar pelo caminho de uma holding, dependendo do tipo de holding, você não vai pagar ITBI. Então, toda holding é imune ao ITBI? Não, já é um mito aqui de holding que a gente já está adiantando, tá bom? Aí, se essa holding for vender imóveis, ou se ela for alugar imóveis, ela vai pagar todos os tributos normais da atividade comercial que ela desenvolver. Só que ela vai pagar a tributação como pessoa jurídica, não como pessoa física. Então, imagine, por exemplo, uma situação de um cliente nosso que tem um aluguel de R$35 mil. Que antes esse aluguel era na pessoa física. Então, ele incidia no imposto de renda dele, pessoa física, R$35 mil por mês. Já depois da constituição da holding, não, já passou a ser 13,4% do valor
do imposto total, né? Fruto daquela locação. Então, você vai ter, tanto na hora de comercializar, quanto na hora de transferir, você vai ter benefício aí de holding. E a hold, ela tem duas vertentes, a familiar e a empresarial. Aí eu queria que tu explicasse qual é o principal diferença das duas. Quando eu devo fazer uma empresarial, quando eu devo fazer uma familiar, já que tu vai explicar as duas, tu já explica quando é que a pessoa deve fazer uma ou outra. A classificação de hold é bem interessante, porque cada doutrinador ele vai dar um número de classificações diferentes, né? Tem gente que fala em 8 classificações, mista, rural e tudo, mas basicamente ela vai se dividir entre uma hold familiar e uma hold comercial, uma hold empresarial, né? Que ela pode ser uma hold, por exemplo, patrimonial. O objetivo vai ser o mesmo, independente da classificação dela. A hold familiar, ela vai fazer, como o nome diz, uma gestão de um patrimônio de família. E isso tem várias implicações quanto ao aspecto das diferenças em relação à hold patrimonial. Por exemplo, a hold patrimonial é aquela hold que a atividade fim dela não é gerir o patrimônio de uma família. A atividade fim dela é desenvolver uma atividade comercial, como, por exemplo, a atividade imobiliária, locação de imóveis, a venda de imóveis de um loteamento, por exemplo, a venda de apartamentos. Então, é uma finalidade de uma holding empresarial. E a tributação dessas holdings vai ser diferente, em que você tem que entender que, com a previsão constitucional de imunidade do ITBI, na holding, ele vai incidir para a holding familiar é isento de TBI, mas para a holding patrimonial ele não é isento de TBI. E existem vários erros, como em holding, por exemplo, para quem não entende, que vai buscar, por exemplo, constituir uma holding e bota no KNAI da holding familiar e holding patrimonial. Aí a holding nem vai ter o benefício tributário de um lado, nem vai ter benefício do outro, porque ela é uma holding mista, não é uma hold pura. Então é importante ter essa dimensão do que vai ser uma hold da outra. Se o objetivo da sua hold vai ser gerenciar um patrimônio da família ou se ele é realmente desenvolver uma atividade fim. E se for o caso, a mesma família pode ter duas holding fazendo um contrato entre uma e outra para que uma holding desenvolva a atividade comercial do patrimônio da outra holding. E aí a tributação vai ser diferente. O que é interessante, Marcelo, você tocou num assunto bem delicado, que a pessoa vai e procura qualquer pessoa para fazer uma hold. E aí ele pega e junta as duas, ele já perde uma pancada de benefício. Então é interessante ter a pessoa qualificada para abrir uma hold. E entender de fato qual é a melhor para aquele cliente. E dizer assim, não, para ti a melhor nessa situação, essa hold aqui, é a patrimonial, é a familiar. Ele precisa ter uma pessoa qualificada nesse ponto. Então a gente sai da necessidade do profissional adequado. Sim. O profissional adequado seria o advogado? No mínimo 2 tipos de profissionais, né? O advogado e o contador. O papel do advogado na constituição da holding é justamente gerar as regras de governança e justamente as regras de planejamento sucessório, tributário e familiar. É aí onde vai entrar o trabalho do advogado. Já o contador, por ser uma holding, ser uma empresa como outro qualquer, quanto ao aspecto contábil, de ter que ter uma escrituração contábil, DRE, balanço, né, pagamento de tributos, CNPJ, enfim, então você vai ter o trabalho de um contador. Aí eu lhe digo, existem advogados e advogados, contadores e contadores, né? Contador é um profissional que você não deve economizar. Eu recomendo para todo empreendedor, não economize no contador. Porque um bom contador, ele não tem como ser barato. Um contador que ele tem uma experiência, um contador que ele tem um zelo, que ele tem uma equipe, que ele tem uma estrutura, que ele está atento às novidades, atento às atualizações, atento às decisões judiciais. É um contador que realmente ele é parceiro do advogado, é um contador que não desdenha do que o advogado faz, né? Ele tem muito a contribuir com a sua empresa. E aí é um trabalho multidisciplinar, que aí realmente o contador tem que estar em consonância aí com o advogado para poder trazer o melhor resultado da hold para o cliente. Que no caso o contador ele vai fazer a parte contábil e o advogado a parte jurídica. Que elas têm que se encontrar. Elas têm que se encontrar. Porque às vezes o que acontece? Vamos para casos reais. Caso concreto. Caso concreto. Vou contar problemas que eu já tive, né? Caso concreto. Um momento fofoca. Tive uma situação com um profissional contábil, uma infeliz situação, em que
eu expliquei que era preciso fazer as duas holding. E aí ele disse, não, é besteira. Ave Maria, quando um contador vem dizer que é besteira, né? Então você já é triste. E aí eu expliquei pra ele, mostrei, chegou ao ponto de eu ter que mostrar decisões judiciais, né, pra ele. E aí ele, sem querer dar o braço a torcer, ficava desdenhando, com aquele olhar 43 inferior e tal. Não, pois tá bom, vou fazer porque ele quer. Não, não é porque eu quero. Não é porque eu, Marcelo, quero, tô birrando, que quero que tenha 2 CNPJ, não. Vai ter, tem holding que só precisa ter um CNPJ. Tem estrutura de holding que precisa ter mais de um CNPJ. Tem estrutura de holding que precisa ter célula cofre. Tem estrutura de holding que não precisa ter célula cofre. Então vai depender da necessidade do cliente. Você imagina a situação de uma pessoa que tem 15 milhões em patrimônio dividido em vários imóveis. Outra situação de uma pessoa que tem um patrimônio de um imóvel de 15 milhões que vai ser feito um loteamento. Outra situação de uma pessoa que tinha um imóvel, permutou com a construtora e recebeu 18 apartamentos num prédio. Então, são situações diferentes de holding. São imóveis que às vezes vão ser alugados, outros imóveis. Por exemplo, o lote. Quem é que vai alugar lote? Você não vai alugar lote. Vai não. Apartamento. Quem é que vai deixar apartamento desalugado? Vai ficar pagando condomínio IPTU? Não vai. Então, assim, cada um vai ter uma situação diferente, que vai, dependendo da necessidade, ter a viabilidade de ter 2 holdings ou não. Então abrir uma hold é como se fosse fazer um acordo. Tem que tudo alinhar ali e acertar e dizer assim, não, é esse caminho aqui. Você foi cirúrgico, fazer uma hold é um acordo, é um planejamento. Ó, a holding, muita gente pensa que é só para ter imóvel, mas não, é todo e qualquer tipo de patrimônio de valor, ele pode estar dentro de uma holding. Você vê aqui a blogueira da vez, né, a Virgínia. Você comprou um avião, botou dentro da holding. E ela deu uma entrevista e foi muito claro. As pessoas, assim, quando fala em não pagar imposto, ou em pagar menos impostos, as pessoas já pensam logo em sonegar, né? Então é uma visão primária errada. E muitas vezes... É porque é crime também, né? Sonegação. A sonegação é. Agora, pagar menos imposto porque tá tendo uma inteligência tributária é outra situação. Não foi o que ela fez. É uma coisa que não tem nada a ver com a outra. É a expertise que você tá lendo lá as leis e tá entendendo. E aí a gente vai para um termo que eu não sei nem se é o correto, mas é aquela brecha ali que a legislação permite e o cara faz e tá dentro da legalidade. Não tá... Receita não pode contestar, nem Cefar não pode contestar, procuradorias não podem contestar. Tá dentro da legalidade. É. Não pode fazer? A lei é de 1976. Se eu não sou obrigado a pagar o imposto, eu vou pagar por quê? Não Concorda? faz sentido. Aí tem uma outra situação que é bem interessante a gente contar aqui. Tem o RIC em prospecção. O que é o RIC em prospecção? No caso, sou eu. Olha aí. Não, você já é o rico certo, como o calor do fogo. Ainda não caiu foi o dinheiro todo na conta, né? Tá caindo devagarzinho. Mas é certo que você tá empurrado do dinheiro. Mas o rico... A pessoa assistindo o podcast, viu, Laura? Acredita, pô. Acredita. Rapaz, se eu contasse o que eu sei do teu dinheiro aqui, mas enfim, bora. O rico em prospecção é aquele cara que ele vai herdar inevitavelmente, né? Ou ele já herdou, mas ainda não transferiu pro nome dele aquele patrimônio. Aquele cara que ele tem uma vida bem regrada, bem restrita financeiramente, vive muito apertado financeiramente, mas ele sabe que ele vai herdar um alto patrimônio de alto valor e que ele hoje ele não tem condição de pagar as despesas tributárias e cartorárias de transferência daquele imóvel. Aí o cara vai gastar 600 mil para receber um patrimônio de 10 milhões, mas ele não tem. Ele não tem os 600 mil, ele não tem de onde pedir emprestado esses 600 mil. E termina que ele fica postergando como transferir esse patrimônio para ele. Mas se os par dele ainda estão vivos, ainda tem como constituir uma hold, então é algo que sai muito mais barato para ele, muito mais fácil. Não vai ter se tiver irmãos, né? Não vai ter problema com irmãos, não vai ter problema de inventário, não vai ter... Ó, tô com um inventário aqui, uma pessoa que tá indo lá no escritório em prol de uma hold, são 23 anos que ela tá com esse inventário, ainda hoje não concluiu o inventário. 7 pessoas dentro do inventário, detalhe, não tem conflito. Tem acordo no que cada um vai ficar, mas mesmo assim tem 23 anos no inventário desse, por conta dos custos do inventário.
Aí tu já imaginou, tu termina de enricar e não vai deixar o patrimônio pra tua família porque tu não fez uma hold, porque tu não tinha uma inteligência jurídica, né, estratégica pra isso. Porque tu não se organizou. Porque tu se organizou. Aí tu trabalhou pra morrer na praia, né? Negativo. Não faz sentido. Não faz nem sentido. Né? E falando de números, Marcelo, já tem uma média de quantos por cento a pessoa consegue economizar? Sei lá, 12, 15, 20%. Já tem essa média de quantos por cento o empresário consegue economizar? Tem, só que a gente não pode falar um percentual só, único e exclusivo, porque cada imposto ele vai ter uma variação, né? Mas para tu ter ideia, se for, por exemplo, na negociação de locação, a depender do valor da locação, se tu for comparar a tributação incidente do imposto de renda de pessoa física, que vai ser 27,5% do faturamento, e aí se tu for comparar isso aí com 14%, vamos arredondar, 14% do tributação global de uma hold, né? Então tu tem o quê? Diferença de 13,5%, né? Do faturamento mensal. Se a gente pegar 13,5% de R$1.000 é uma coisa. E Se quem a gente aluga pegar 100 mil? Se a gente pegar de 1 milhão é totalmente diferente, é totalmente desproporcional. Ah, mas o cara aluga 35 mil reais, tem vários imóveis de 35 mil reais. Bota no OLX, tu vai ver o valor das locações aí, bota aluguel, tu vai ver. Né? Tem gente que aluga galpões, pessoas que alugam prédios, né? Para clínicas, né? Então tem essas situações. E focando aqui na história do Papo SST, né? A proteção patrimonial, ela é o maior benefício para quem tem hold. Vamos dar exemplo de médico. Gosto muito de falar desse exemplo de médico. Porque o médico, aquele profissional que tem uma clínica, que tem um hospital e tal, né? Ele, às vezes, ele pensa que ele não é sujeito a grandes problemas trabalhistas, porque acha que a atividade dele, médico, não é de risco. A atividade de quem tem clínica é risco número 1 psicossocial. Médico que tem clínica, que tem hospital, tem que se preocupar com a atualização da NR1. Tem que se preocupar com os riscos psicossociais. Que é dia 26 de maio agora. Tem que se preocupar com o excesso de estresse das atendentes. Tem que se preocupar com o ônus da prova dele de que aquela atendente não adoeceu por culpa dele, por desídia dele. O médico tem que se preocupar. O médico tem que se preocupar em separar o patrimônio da família dele do patrimônio do patrimônio empresarial dele. O médico tem que separar o que é patrimônio da clínica do que é patrimônio da família. E patrimônio da família não é para estar no nome dele, do pai, da mãe, não. É para estar no nome da hold. Porque no nome dele, no nome da mulher, no nome do pai, pode haver desconsideração da personalidade jurídica. Vamos para os exemplos práticos? Não, o que eu mais gosto é que é o caso concreto. Caso concreto. Eu adoro essa parte do caso concreto, porque o cara só não faz... Porque assim, eu sou da época, Marcelo, que você tem duas vertentes. Ou você aprende no amor, ou você aprende na dor. E aí você tá vendo o cara passar por uma situação e não quer aprender, é burrice. Então a pessoa tem que ter esse discernimento. E aí vem mais uma pergunta antes de falar do caso concreto. As ações trabalhistas, ela também é afetada dentro da hold? Ou a hold consegue meio que... Não pode nem usar esse termo, blindar. Mas ela meio que consegue proteger o empresário? Ela consegue proteger. Ela não blinda totalmente, mas ela consegue proteger. Quando a gente fala que a holding ela faz uma blindagem patrimonial, esse termo não é tão legal, mas ela consegue proteger sim. A holding, no aspecto de execuções trabalhistas, ela vai separar aquele patrimônio do que pode ser responsabilizado ou não. Então, dependendo da forma como a holding foi constituída, para quem a holding foi constituída, da data da constituição da holding e da data da dívida, aquela dívida não pode executar aquele patrimônio da holding. Vamos para caso concreto? Pronto. Bora lá. Exemplo de uma clínica, de um hospital. Tem uma ação trabalhista contra o hospital. Procurou bens no hospital para executar. Não encontrou bens no hospital para executar. Que viesse a satisfazer aquele crédito. Vai buscar o patrimônio pessoal do médico. Não foi suficiente ou não encontrou bens que não fossem de família. Dependendo do regime de casamento do médico,
a esposa do médico pode ser executada, não encontrou patrimônio, vai para a holding. Se a holding foi constituída antes da ação trabalhista, as cotas da holding não podem ser afetadas. Holding, e se ela for familiar, não podem ser responsabilizadas pelo débito trabalhista. Marcelo, tu tocou num ponto, tu falou da data, certo? E tu sabe que no Brasil existe muito esse jeito brasileiro, que eu acredito que é até um jargão que acaba defamando a nossa nação. O jeitinho brasileiro, vai fazendo, vai fazendo. E do mesmo jeito que existe o bom profissional, existe o péssimo profissional. E acredito que existe um profissional que vai constituir uma holding para burlar... Para fraude. Para fraude. Já tem, acredito, pela quantidade de tempo de execução de holding, já existe casos que foi derrubada a holding para poder, digamos assim, não prejudicar quem deu acesso, deu entrada na ação trabalhista. Sim, com certeza. Porque assim, você querer fazer uma holding para fraudar uma situação, para poder tirar o patrimônio do seu nome, para quando o juiz do trabalho vier fazer um Renajude, um Infojude, um Bacenjude, não encontrar patrimônio, isso é uma fraude, né? O objetivo não é esse. Se você já existe a dívida, a constituição de uma holding, ela não vai impedir a execução que está em curso. Agora, se a dívida ainda não existe, aí ela realmente vai poder proteger. É uma situação totalmente diferente, Alheia. Porque ainda não aquele boleto ainda não venceu, vamos dizer assim, pro nosso público. Aquele boleto não venceu ainda, então a pessoa tem que ter esse discernimento. Justamente, então, se você quer proteger... É holding. É holding. É holding. Não tem outro caminho não, é holding. E a holding, ela... Proteger e economizar. Digamos, diga-se de passagem. Com certeza. Inclusive, sobre a questão de fraude, economia e fraude, às vezes é comum a pessoa querer constituir uma holding de qualquer jeito para poder não pagar o ITBI na hora de fazer a transmissão de bens imóveis. Só que o ITBI, ele existe a análise da holding nova e holding velha. A holding velha é aquela holding que tem mais de 3 anos. Então, assim, o ITBI, depois que você faz uma transferência por meio de holding, em que você não pagou o ITBI, o fisco, ele pode te avaliar a tua holding pelos próximos 3 anos. E ele pode desconstituir aquela relação ou cobrar o ITBI correspondente, se ele verificar que aquele foi fraude, né? Então, assim, é um tributo que ele termina sendo sujeito à homologação. Porque o que acontece em alguns locais? A pessoa constitui uma holding, não fatura com ela, não recebe dinheiro, para que ela não tenha um caráter de operação imobiliária, como se ela fosse uma holding familiar. A pessoa transfere aquele patrimônio para alguém por meio das cotas societárias e quer apenas se ver livre do ITBI, não pagar o ITBI, aproveitar a imunidade prevista lá na Constituição do ITBI. E aí o próprio fisco, ele já tem acompanhado isso daí e ele tem o prazo dele de 3 anos para ir atrás. E aí ele... Aí a pessoa passa 3 anos sem movimentar nada. Só foi para aquela transferência. Se ela passar 3 anos sem movimentar nada, vai dar certo. Essa fraude dela vai colar, esse barro na parede cola. Agora o danado é que geralmente eles não sabem desse prazo de 3 anos. E aí depois que transfere, no dia seguinte já começa a faturar. Receber os aluguéis pela holding. Aí o fisco vai dar conta. Aí quando o fisco der fé disso, ele vem atrás, desconstitui a holding, ou desconstitui a holding, ou então cobra o ITBI, que era para ter sido pago na holding. Então, é possível uma holding ter cobrança de ITBI? É sim. Se ela realmente não for uma holding puramente familiar, se ela for uma holding patrimonial, ela tem que pagar ITBI sim, e ela vai. Falando do ITBI, compensa fazer uma holding só para economizar imposto? Dependendo do imóvel, do tamanho do imóvel, sim. Ela é muito comum essa situação, no caso que a gente costuma falar do risco em prospecção. Porque é aquela pessoa que vai receber um patrimônio, mas ela não ia ter condição de pagar um ITBI sobre 15 milhões, por exemplo, 10 milhões, 6 milhões, 8 milhões. Né? Então, dentro da holding, ela não vai ter esse pagamento desse ITBI. A outra situação seria, independente dela ter ou não o dinheiro, mas ela não tem a necessidade de pagar esse ITBI se ela fizer por meio de uma holding.
Até porque esse imóvel, dependendo da utilidade dele, ele vai precisar de uma pessoa jurídica. Imagine só, você tem um terreno gigantesco, vai fazer um loteamento. Por que você vai fazer esse loteamento dentro da sua pessoa física e ficar vendendo lote na sua pessoa física, pagando 27,5%, se você pode vender os imóveis numa holding que você vai pagar uma tributação máxima de 14%? Não faz sentido. Então, se é de fazer depois e não ter o benefício fiscal agora, faça logo agora para você já ter o benefício fiscal completo. É que o cara pega do início ao fim do benefício. E Marcelo, nós estamos falando de ITBI, estamos falando de imposto, estamos falando de hold. Os lucros desses são tributados? A tributação de lucro de uma hold, ela vai seguir o Regramento Geral do Imposto de Renda, né? Quando é feita a repartição de lucro de qualquer empresa no Brasil, da pessoa jurídica para a pessoa física, ainda é isento. Quando vier a reforma tributária, ninguém sabe. Todo dia eles discutem isso, né? Então, assim, o empreendedor hoje, ele não paga imposto de renda sobre repartição de lucro. Na hold também é da mesma forma. E é aí onde vai entrar a importância do contador. Porque o contador, ele vai fazer a avaliação de qual é o teu regime de caixa. Se tu vai pagar imposto no final da competência, ou se é de acordo com o regime de caixa, se vai pagar um imposto quando emite a nota, quando emite o recibo, se é quando é só no final do exercício, final do ano é que vai pagar o imposto todinho de tudo que faturou, ou se vai pagar a cada mês, se paga antecipado ou se paga depois, que é depender do regime que vai ser utilizado pelo contador. Se já pode fazer a antecipação de lucro, ele cadastra isso contabilmente lá no balanço da DRE. Por isso também que eu te falo, né? O bom contador o contador, ele é o primeiro que entra na constituição da empresa e é o último que sai no fechamento da empresa. O contador é a alma do negócio ali. O pessoal fala muito de marketing e tal, mas quem faz rodar a operação é o contador. Do início ao fim, é o contador. E Marcelo, nós também precisamos entender se existe, porque a gente está falando de economias e tudo, mas se existe na Previdência, que teve a última reforma da Previdência, diminuiu, aumentou os anos e tudo. E para a pessoa que cria uma hold, existe benefícios previdenciários? No aspecto previdenciário de INSS em si, né, ele não vai ter essa interferência. Mas no aspecto de previdência, de você ter aquele rendimento para toda a vida, ele não deixa de ter um benefício, né? No caso do aluguel, é muito comum as pessoas fazerem investimentos para que possam viver de aluguel. E a tributação na locação por meio de holding é quase a metade em relação à pessoa física. Então você vai receber o mesmo valor, só que pagando a metade do imposto. Olha aí. Só não faz quem não quer. Quer. Ou quem não tem dinheiro, que tem um limite. Tem que ter pelo menos. Olha, há 20 anos atrás, era muito difícil você ver na nossa região a expressão SPE para engenheiros, né? Então os engenheiros não sabem nem o que é SPE. Então hoje você começa a ver SPE em todo lugar, que é aquela famosa sociedade de propósito específico, né? Que é quando uma ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, se reúnem para criar uma empresa que ela tem um propósito específico. Então cria uma empresa só para fazer um condomínio, cria uma empresa só para fazer ali um projeto habitacional. Hoje é muito comum existir isso. E aí passa a ter um benefício jurídico e tributário para isso, né? Então, o dinheiro daquela SPE é daquela SPE, a receita dela, toda a dívida, a despesa. Na holding, a holding é muito melhor do que um SPE, né? É uma estratégia, a holding é uma estratégia jurídica que os engenheiros têm em mente. O engenheiro tem que ter em mente o que é uma holding. Não tem como um engenheiro fugir de uma holding. Engenheiro, médico, contador tem que saber de qual é salteado o que é uma holding. Porque o engenheiro ele movimenta valores absurdos. Se você pegar a casa de alto padrão hoje é 2 milhões, 3, 4. E aí vai. E hoje... Eu disse o valor mínimo, né? De construção, mas que não o cara... Tu imagina os apartamentos, né? Aí Loucura. Imagina a situação de um... Quase que todo prédio tem ação de acidente de trabalho. É muito difícil ter um prédio...
tem 400 funcionários, não vai ter ação de acidente de trabalho? Ó, tô com ação agora, o cara quebrou um dedo. O cara passou 2 meses e meio na empresa e quebrou um dedo. Lembrei de um agora. Lembrei de um agora. Caso, você quer o caso concreto? Eu gosto dessa frase, eu gosto. Eu vou te copiar. Sem brincadeira. Atestado de saúde ocupacional admissional. Dia 29/4. De 2025. Hoje é que dia? Hoje é o 13/5. O episódio vai ao ar quinta-feira. Dia 16. Deu o quê? 29 pro dia 13. Deu o quê? Não sou ruim de matemática. 10. 14 dias. 2 semanas. 2 semanas. 14 dias. Um acidente. Você quer um caso concreto? 14 dias. 14 dias. E o acidente dele foi como? E Marcelo, ele já tinha até problema no joelho, aí acidentou o outro agora. Rapaz. A gente só ri porque, Senhor, infelizmente, se não fosse cômico, seria trágico. Seria trágico. Mas é verdade. E você quer... Você quer o caso concreto? E aí, o empresário, como é que fica na situação dessa? Esse cara não tem hold, não tem nada, não tem essa mentalidade. Aí dizer assim, não, papo de SST não pode ter trabalhista. Não existe isso, mano. O cara tem que saber. Olha, aí é um problema grande que entra na nossa área processual trabalhista, certo? Porque o processo trabalhista de acidente de trabalho, ele não encerra no processo de primeiro grau. Ele não encerra com a sentença, nem sequer se essa sentença transitar em julgado. Não quer dizer que ele nunca mais vai ter um outro problema com esse mesmo funcionário decorrente desse mesmo acidente. Até porque, se ficar sequela... ele pode entrar com ação de novo. Então, ele teve a primeira ação, recebeu o dano moral ali por conta do acidente de trabalho, mas ele não recebeu o dano material porque não ficou comprovada a sequela. Mas se naquele momento ele não tinha sequela, mas depois ele vinha a ter sequela desse mesmo acidente, ele conseguir provar, ele pode entrar com ação de novo. Entendeu? Então é importante fazer um acordo e já encerrar logo esse processo, incluindo a sequela. Porque também acordo sem sequela não adianta de nada. É a mesma coisa de quem vai fazer ação trabalhista por acidente de trabalho que tem resultado morte. O que acontece? Quem é que entra... O trabalhador morreu. Quem é o reclamante da ação? Quem é que entra com a ação quando o trabalhador morreu? É o decujus? É o espólio? Não, o espólio ele não vai buscar o direito dele de indenização de morte, não. Quem entra com a ação trabalhista quando acontece um acidente de trabalho com resultado morte é a família. Então é o filho, são os irmãos, é o cônjuge, são os pais. Então, um trabalhador que morreu, tu pode ter várias pessoas entrando com ação. Essa ação, essas pessoas podem entrar no litisconsorte ativo, todas elas de uma vez só, ou se tiver, por exemplo, 5 parentes que queiram entrar com ação, podem ser 5 ações diferentes. Então, cada um vai ter uma instrução probatória diferente, cada um vai ter um processo diferente, cada um vai ter uma indenização diferente. Então, por exemplo, se você vai fazer um acordo trabalhista numa ação que tem o resultado morte, o ideal é você incluir todas essas pessoas dentro do acordo, porque depois, se você fez acordo só com um, os outros podem entrar com ação. Mas aí, Marcelo, uma dúvida que me surgiu agora. Existe uma classificação de graus para entrar com acordo? Seria somente o primeiro grau, o segundo grau? Existe essa? Não, o acordo ele pode ser feito em qualquer momento no processo. Ele pode ser feito antes da audiência de instrução, pode ser feito antes da audiência de conciliação, entre uma audiência e outra, depois de sentença, depois de recurso. Não tem, em qualquer momento você pode fazer um acordo. Tanto extrajudicial, faz ali num papel a parte com o advogado e manda pedindo para o juiz homologar, ou então pede uma sentença para avaliar aqueles termos, ou pede uma audiência para avaliar os termos daquele acordo. O importante é ter homologação, porque a homologação é que vai fazer por fim ao processo. Né? Ratifica, acabou, encerrou. Aí a gente volta no início do nosso podcast. Se tem a hold... Aí você já tem uma segurança maior de separar teu patrimônio, porque tu imagina o dono de uma construtora que ele tem uma holding e aí ele coloca o patrimônio da família dele, né? Patrimônio dele, da família dele, dentro da holding familiar, antes de acontecer um acidente de trabalho. Por mais que aconteça um acidente de trabalho,
essa indenização milionária do acidente de trabalho não vai poder alcançar o patrimônio da holding familiar. Isso já é tese pacífico no TST. Por quê? Porque o patrimônio que está numa holding familiar, mesmo sendo uma pessoa jurídica, ele tem o caráter de bem de família. O patrimônio que está numa holding familiar, ele é protegido pela legislação de bem de família. Não depende de valor do patrimônio ou da quantidade de patrimônio. Ele é bem de família, ele é inalienável. E Marcelo, já estamos já com mais de meia hora falando de holding, falando de ações trabalhistas. E hoje nosso podcast foi voltado justamente com esse tema, porque a gente entende que para o empresário, e para o milionário, ou para a pessoa que quer constituir uma holding, ele precisa ter esse discernimento. Se ele acompanhou o podcast todo, ele vai ter isso na palma da mão ali, assistindo, ou no Spotify, que a gente também está no Spotify. E eu queria, para a gente encerrar aqui sobre holding, eu queria que tu deixasse uma mensagem para aquele empresário ou para aquela pessoa que quer constituir uma holding, qual o caminho que ele deve seguir inicialmente e ter o contato. Vai que ele quer te contratar. Bom, a recomendação para quem quer constituir uma holding familiar e ou patrimonial é procurar profissionais que tenham experiência no assunto. Contador que tem experiência em holding, advogado que tem experiência em holding, que possa desenhar um planejamento sucessório, patrimonial e tributário para que você possa ter certeza e segurança dos reais benefícios de você ter uma holding. E Marcelo, infelizmente nós chegamos ao fim. Corta isso. Chegamos ao fim, então se você quer montar ou quer abrir uma holding, aqui Marcelo Ide, advogado. Opa, obrigado. Você aqui no nosso podcast, ele só ganhou mais corpo no nosso podcast, justamente porque nós entendemos que a segurança do trabalho ela tá em revolução, vou usar esse termo. De 2021 para cá, a gente tá numa ascensão na segurança do trabalho absurda. Você sabe disso, você sabe muito mais do que eu, que as reformulações trabalhistas e reformulações das normas estão a todo vapor. Então, dia 26 já tem já tem um novo texto, já a NR15 atualiza de novo. E se você quer ficar protegido, blindado, Marcelo Ide Opa, tá muito aqui. obrigado. Marcelo Ide tá aqui e ele soma demais no nosso podcast. Deixar bem claro o seguinte, na atualização da NR1, sobre a questão dos fatores de risco psicossociais, né, houve a prorrogação em relação às multas. Mas não é que a norma deixou de entrar em vigor agora, ela continua entrando em vigor. Deixar bem claro que eu tô vendo demais isso aí no Instagram, cheio de especialistas de Instagram dizendo que a NR1 foi adiada. Ela não foi adiada, não foi prorrogada. São as sanções, as multas que foram prorrogadas. Então se não tem sanção, eu não vou fazer. Faça, eu vou lhe explicar o porquê. Porque a maior consequência da NR1, do descumprimento da NR1, não é a questão das multas, é a questão do ônus da prova, no caso de uma ação de doença ocupacional e no caso de uma ação de acidente de trabalho. Porque quando a empresa responde uma ação de doença ocupacional ou de acidente de trabalho por uma questão de um fator psicossocial, essa empresa, se ela não tiver cumprido as normas da NR1, ela vai assumir o ônus da prova de que não houve responsabilidade dela naquela consequência para o trabalhador. Além disso, o dano moral certamente vai ser majorado no caso de um recurso, porque a empresa não cumpriu a NR1, quanto à questão dos riscos psicossociais. Você quer um exemplo prático? Não, eu quero um caso concreto. Quer um caso concreto? Vamos imaginar a funcionária de um hospital pediátrico, de urgência. Mês passado eu fui levar minha filha, tinha 84 pessoas numa fila. 84 pessoas numa fila com 4 médicos e 3 atendentes. As atendentes estavam com a cara assim de tristeza, deplorável. Você vê várias mães gritando, várias crianças chorando. E aquela situação que ela passa ali não era um momento eventual, não. Era 7 horas da noite numa quarta-feira. Aquilo dali é o tempo todo. Então o nível de estresse daqueles profissionais é altíssimo. Então, se aquela empresa ela não cumprir a NR1 quanto à questão
inclusão dos riscos psicossociais lá no PGR, desenvolvimento de atitudes mitigadoras. Um exemplo claro da atitude mitigadora para essa situação, contratar mais atendentes, mais profissionais para diminuir a fila de espera, para diminuir a pressão que aquela profissional recepcionista estava recebendo. Se essa empresa não cumprir esse tipo de situação e esse profissional for afastado por uma CDF, crise de ansiedade, depressão, algo nessas natureza, se ela entrar com a ação de doença ocupacional, é a empresa que vai ter que provar que a empresa não cumpriu a norma, que a empresa não colaborou, que a empresa não foi omissa, e dificilmente essa empresa vai ganhar essa ação. Até porque, na prática, pelo que eu estou te relatando, você vê que claramente é fruto de culpa da empresa. Porque 3 atendentes para 84 pessoas... E não é eventual. Entendeu? É habitual. Né? Então, assim... Muito habitual. Muito habitual. Então, assim, as empresas têm que estar atentas para isso. Né? Pós-pandemia, a situação psicológica de todos nós realmente evoluiu. Né? Tá muito mais complicada. Né? A NR1, ela veio aí, ao meu olhar, para ajudar a empresa, né? Porque ela estabelece critérios objetivos. Não é mais o juiz do Acre dizendo algo diferente do juiz de Teresina, dizendo diferente do juiz de Timon. Agora ele tem um rumo ali. Agora ele tem uma norma, agora ele tem que seguir aquele critério objetivo. Então isso, para mim, veio para beneficiar as empresas. A empresa tem que estar atenta a isso aí, procurar uma equipe de segurança no trabalho que esteja atualizada. Aí eu vou puxar a sardinha pro meu... Eu tenho que puxar a sardinha pra mim aqui. Né? Com certeza. Né? Esse podcast, ele é especial por isso. Porque aí eu pego o gancho do cara aqui. Não, aqui, ó. Se você quiser uma empresa qualificada, só tem uma, Marcelo. Ó. Não, auditar é fantástico. Mas independente de falar de auditar, não é porque eu tô na sua frente. Eu falo todo tempo sobre a questão de SST. É um tema que eu particularmente sou apaixonado. Questão de saúde ocupacional, né? Para mim é um tema muito importante. Eu tô com um caso aqui de uma estagiária. Saiu ontem a gente estava conversando ontem sobre o caso dela. Saiu ontem o resultado da perícia. Uma estagiária, profissional de 1 ano e 6 meses aqui em Teresina. A empresa vai ter que ser condenada a restaurar. Ela teve uma LE. Lesão por esforço repetitivo. Uma estagiária teve uma LE com 1 ano e 6 meses. Né? Então, veja que é uma situação complicada. Então, assim, o que é que eu quero concluir com isso? Hoje as empresas têm cada vez mais que estar atentas às equipes de saúde e segurança do trabalho. Por quê? Porque seja por uma CDF, CDF, pessoal, é tudo que for transtorno mental, né? Ansiedade, depressão, enfim. Seja por questão de LE, seja pelo risco número 2, que é coluna, profissional que senta de qualquer jeito numa cadeira. Se a empresa não advertir aquele funcionário, a empresa está assumindo o risco de ter que indenizar ele por uma doença ocupacional, porque é dever da empresa a fiscalização da ergonomia. A fiscalização de tudo, na verdade. Então, assim, ou a empresa acorda para a gestão do SST, ou ela vai cada vez mais ser condenada a esse trabalho, que, diga-se de passagem, de 2017 para cá houve uma queda, 2017 para 2021, houve uma queda de 70% das ações trabalhistas no Brasil por conta da reforma. Agora, nós já retornamos com um aumento de 80%, porque ano passado nós já tivemos a mesma quantidade de ações trabalhistas de 2017. E a tendência é que nesse ano, de acordo com o gráfico do CNJ, nós tenhamos no Brasil 1,5 milhão a mais de ações trabalhistas em relação ao ano passado. É brincadeira? É muita coisa. E Marcelo, e hoje de manhã, o nosso produtor que está aqui, a gente estava numa reunião sobre gestão com a empresa aqui. Justamente falando sobre gestão e por que a gente está fazendo isso. Justamente para acompanhar mais de perto, para ter mais aquele acolhimento. Porque tem empresa que quer fazer, perfeito, então a gente está junto. Ah, não quero fazer, mas tá aqui, eu tô te mandando. É problema dela, ela assume o risco do negócio. Mas, né? Ela não pode dizer pra mim, não mandei, não sabia. Não pode. Ela pode dizer outra coisa, mas dizer que não sabia. Querer emocionalmente terceirizar a responsabilidade dela, né? Dizer assim, é porque o contador da segurança do trabalho não me avisou. Não, ela não vai poder dizer isso não, porque a gente tá
correndo justamente por conta disso, que a gente entendeu que quando eu ajusto todos os pontos da segurança do trabalho, eu tô fazendo psicossocial também. Você me dá 5 minutos? 5 minutos. Achei interessante um caso da Auditar que trataram comigo essa semana. Uma situação com a empresa, a dona da empresa ligou para Auditar e queria que a Auditar elaborasse uma CAT de um funcionário que teve um acidente de percurso. Você quer o caso concreto? Esse foi um caso concreto. E aí, a Auditar veementemente disse, não é caso de acidente de percurso, porque ele parou para comprar um frango. Ele disse para mim que parou para comprar um frango. E se ele parou, não é mais acidente de percurso. Não, mas você tem que fazer porque o advogado dele me ligou, manda... Não, peraí, uma coisa tem nada a ver com a outra. E aí a Auditar tratou dessa situação, ligou para mim ainda para questionar, para saber se realmente a orientação jurídica estava correta, a gente confirmou. E perguntou qual é a consequência de não gerar essa CAT. Deve ou não gerar a CAT? Bom, se gerar a CAT, emitida pela empresa, a própria empresa, ela não está confessando o acidente de trabalho, mas ela está assumindo a responsabilidade de uma instabilidade no emprego. Ponto. Então, nesse caso, como ele parou no meio do caminho e não foi direto para casa, não foi acidente de percurso. Então, se não foi acidente de percurso, a Auditar fez um grande benefício financeiro e técnico para essa empresa em botar o pé na parede e dizer não faça, e realmente não foi feita essa CAT, né? Então, se você não é cliente da Auditar, procure executar o trabalho com a sua equipe de SST da forma como a Auditar executa. E vai aí os meus parabéns para toda a equipe da Auditar. Muito obrigado, Marcelo. É de muita importância. Eu tenho certeza que você não está falando que está aqui na minha frente, não, porque você conhece todo o trabalho e não vai jogar anos de carreira sua fora. Para ajudar o Juliano. Porque é bonito, ora, mas... Eu sei disso. Não, é porque o certo é o certo, né? E assim, a gente tá falando... A verdade, ela cabe em qualquer lugar. Exato. A verdade, ela cabe em qualquer lugar. Marcelo, infelizmente, chegamos ao fim. Você vai me dar outro podcast pra gente falar desse assunto? Eu quero um outro podcast pra gente falar de rol familiar. Aí nós vamos falar... Vamos fazer um melhor. Vamos fazer o Auditar News. Rapaz, você é... Tá gravado agora. Agora não tem mais jeito de eu negar, né? Aprova. Aí a gente... Pois eu quero vamos sentar e conversar sobre isso aí. Eu quero depois pra gente conversar sobre o caso do Silvio Santos, o caso do Zagallo, o caso do Cid Moreira. Vamos tirar um dia? Vamos. Um dia não dá. Só se eu gravar de 7 da manhã a 7 da noite. Não dá, um dia não dá. Tem que... Mas são exemplos. São episódios que a gente tem que fazer pra trazer conteúdo semanal. Porque a gente tem que também se colocar no lugar do outro. Ele não vai parar 8 horas pra assistir. Vai não. Então a gente tem que... Bora fazer o Auditar News? Sabe que eu assisto podcast tomando banho, eu boto o celular pra tocar e fico... E agora no Spotify, que o Papo SST vai estar lá. Pronto. Já tá, né? Já tá subindo. A cada 3 dias sobe um episódio. Eu quero dar parabéns pro episódio do Papo SST sobre compliance. Top. Estourou. Viu? Assunto fantástico. Concordo com 100% do que foi dito. Daí fiquei muito feliz com vocês trazerem um tema. Parabéns. Vamos lá. Nós vamos fazer o Auditar News. Bora. Fechado. Infelizmente chegamos ao fim do nosso Papo SST. E você que não segue esse canal, tá perdendo. Eu não vou nem pedir pra se inscrever não, que eu não gosto. O Lauro, ele sabe disso, né, Lauro? Pois eu vou pedir. Pois se ele não vai pedir, pois eu vou pedir. Se você não segue esse canal, aperte no sininho, dê um like, um joinha, que você ajuda muita gente. Vai, eu visto a camisa, rapaz. Porra! Acabou. Acabou.